Olá, comunidade Trends Innovation. Aqui é Renato Cecchetini, mais uma vez aqui falando com vocês sobre um assunto, uma extensão de um último assunto, mas que eu acho que é bastante interessante. Hoje a gente está falando sobre KPI e OKR e a diferença entre eles. É, é muito interessante a gente começar a falar sobre OKR e as pessoas dizerem assim, pô, mas não é KPI? Não estou falando de KPI ao invés de. Não estou usando o OKR para falar de KPI com novo nome. A questão é o que está por trás do OKR e como ele pode ajudar o KPI. Porque são conceitos diferentes. KPI vem de Key Performance Indicator, né? Então eu consigo analisar um indicador-chave durante um tempo. E possivelmente, continuamente, eu precise analisar ele durante muito tempo. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande para ter muitos dados, capturar muitos dados, então a gente começa a ver muitos números e muitos KPIs. E a questão que a gente sempre coloca é Key Performance Indicator, é indicador chave, é aquilo que interessa. E ele é uma análise contínua. Eu vou sempre monitorar ele para perceber se tem alguma alteração em relação ao comportamento. Então, vou analisar o faturamento de uma empresa, vou analisando o faturamento dessa empresa, a receita dessa empresa, para ver se tem uma mudança em relação a qualquer uma dos parâmetros ali. Se tem uma mudança muito para cima, muito para baixo, eu vou sempre acompanhar por ali. Porém, é só uma mudança. Ele vai me despertar um alerta. Quando ele aparece esse alerta, eu começo a pensar sobre hipóteses. Por que que isso aconteceu? Ah, foi por causa de um problema na produção? Foi por causa de um problema na demanda? E aí a gente começa a ter uma ideia do que é isso. Pois bem, a partir desse KPI, eu posso criar um OKR. E por que que o OKR, objetivo e resultado chave, é importante? Porque ele impele a empresa a buscar uma ação, tomar uma ação para atingir um objetivo. Então, quando a gente fala do faturamento, por exemplo, eu criei um objetivo que é, por exemplo, aumentar o faturamento, trazer o faturamento para aquilo que era antigamente, ou elevar o faturamento a 20% da média dos últimos 2 anos, por exemplo, um objetivo. E aí eu estabeleço um KR, um resultado-chave, que o KR é justamente esse 20% a mais de faturamento. É um número. Então eu tenho que atingir esse número. E como é que eu faço isso? Isso eu vou atingir com um plano de ação. Então, é interessante a gente perceber que o OKR impele a ação, enquanto que o KPI é mais ou menos medida de performance, para eu avaliar se a performance está correta ou não. Ah, mas eu posso trocar os nomes? É, Você vai estar confundindo conceitos. A ideia de trabalhar com OKR junto com o KPI é justamente para a gente diferenciar essas coisas bastante, deixando de uma maneira bastante clara, tá? Por que que isso é importante? Isso mostra para que a gente pode alcançar novos patamares. Isso desafia a empresa a buscar novos patamares. E se a gente pode resumir tudo nesse material aqui, é que KPI vai olhar para o passado até o presente, enquanto o OKR é uma visão de futuro, tem um objetivo lá na frente para alcançar, tá? Então, essa é a visão geral que a gente tem em cima de KPIs e OKRs e que eu acho que é interessante trazer essa diferença, o que tem de diferente e o que tem de correlação entre eles também, tá bom? Grande abraço, se divirtam aí com o material. Até mais.